Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Família Pádua em Portugal. Hoje eu vou trazer um assunto aqui que tem preocupado muito a gente aqui e os nossos parentes que estão no Brasil, né? Que são os incêndios que têm ocorrido aqui em Portugal. Mas antes de tudo, solta aí a vinheta, produção. Então, gente, ultimamente, né, nós temos visto aí grandes mudanças climáticas, né, com aumento de temperaturas e coisa e tal, né, apesar que muitas pessoas aí, muitos discordam dessas questões, mas eu não estou aqui para discutir questão política, né, esse vídeo é para informar o que que a gente tem visto, o que nós temos visto acontecer aqui, principalmente aqui em Portugal, né, com relação a essa questão desses incêndios florestais. Todos os anos eles ocorrem em todas as partes do mundo, né, nos Estados Unidos, no Brasil também, aqui, mas isso tem se intensificado muito. Em 2022, quando nós chegamos aqui, nós enfrentamos um grande incêndio, porque morávamos aqui próximo, né? Hoje nós moramos em Monção, morávamos em Valença, no concelho de Valença, e na freguesia de Friestas, é uma área mais rural, né? Com menos casas, mais áreas verdes. E ao lado da nossa casa, nos dois lados, existiam terrenos no Brasil que a gente chama de terreno baldio, mas aqui são áreas, terrenos para destino de plantação, de cultivo, de criação de animais, e estavam muito secos. E a gente via de longe assim os incêndios acontecerem e com medo de chegar ali próximo da gente, né? Mesmo porque se chegasse não teria para onde correr. Porque do lado da nossa casa era uma área rústica, né, rural, do outro lado também e em frente também. Então você não tinha para onde ir, tanto que na época a gente até recebeu o convite de uma amiga nossa que mora aqui em Monção, já mora aqui há mais tempo, né, que se caso a gente se sentisse, acuado, preocupado com essa questão, poderíamos vir para cá, para ficar aqui na casa dela. Mas graças a Deus não chegou a tanto, né, não chegou tanto. Mas o que tem acontecido, né, que agora em 2024, né, principalmente agora em setembro, aqui em Portugal foram mobilizados mais de 5.000 bombeiros, né, que aqui a gente chama de operacionais, do Corpo de Bombeiros Voluntários, para combater essas chamas, né, o fogo, que a gente não chama de incêndio, chama de fogo, e a fumaça chama de fumo. E foi muito assim forte, não aqui na nossa região. Aqui no norte a gente não sentiu tanto, mas mais ao sul, né, e na região centro de Portugal, houve interdição de rodovias, né, de estradas, devido ao fumo. E eu me lembro dessa semana que passou, se não me falha a memória, foi na quarta-feira, e até as miúdas ficaram com medo de ir para a escola, porque você não via o sol, você não conseguia ver o sol. De tanto fumo, né, tanta fumaça que tinha na atmosfera, estava tampando o sol e você não via nenhuma nuvem. Parecia que o tempo estava totalmente nublado, mas não. Era aquela cortina de fumaça que não deixava os raios solares entrarem. Foi muito estranho, né? Muito esquisito. A gente nunca havia passado por isso. Anos nós moramos no Brasil, também nunca passamos por isso, mesmo porque no Brasil a gente não morava em área tão rural, né? Área tão com tanta mata, né? Como aqui. E foi uma situação assim que deixou elas muito preocupadas. Eu até fui trabalhar e engraçado que quando eu olhei pela janela, assim, ué, está cedo ainda? Será que está de madrugada? Mas não, é porque realmente a cortina de fumaça não estava deixando o sol, o sol entrar, né? O que contribuiu muito aqui para esses incêndios aqui em Portugal foi a temperatura elevada, né? Mesmo assim, a gente já estando no final do verão, essas 2 últimas semanas, principalmente essa que nós passamos, esquentou bastante. De manhã faz um frio, de manhã 13, 14 graus, mas durante o dia esquenta bastante. E a questão é que o clima está muito seco, praticamente não tem chovido, e aqui em Portugal venta muito, são ventos em média de 70 quilômetros por hora, e isso contribui muito para o avanço das chamas, né, o avanço do fogo.
alastra de uma tal forma que fica incontrolável, é realmente incontrolável. A gente tem visto também que no Brasil estão ocorrendo muitos incêndios florestais, mas não é de hoje, já tem, que eu me recordo, já tem um mês, né, que já está assim no Brasil, já está tendo essa questão desses incêndios no Brasil, e infelizmente isso está acontecendo no mundo todo, porque essa questão da mudança climática, a questão do aumento da temperatura e a questão do clima está muito seco. Até houve um relato de uma conhecida nossa que tem família em Manaus, de que os rios estão praticamente secos, né, não tem água correndo. Isso é consequência dessa alteração do clima, né, em geral. Aqui em Portugal a gente infelizmente, né, está tendo uma gestão muito ineficiente dessa questão florestal, dessa questão dessas áreas rústicas, né. Foram abandonadas aquelas questões agrícolas de muitos anos, né, de pastorear, né, dos próprios animais eles reduzirem a relva, né, a grama, o mato, e manter, assim, o equilíbrio daquela área. E o que que tem acontecido? Hoje a gente está usando equipamento, maquinário, porque é mais rápido, é mais fácil, é mais barato, inclusive. Então essa gestão, essa forma de agir, ela tem contribuído também para essa questão dos incêndios aqui em Portugal. Isso é muito complicado, né, porque você bate na barreira econômica. A economia, infelizmente, o mundo capitalista, o dinheiro vem em primeiro lugar, porque tudo é em cima do dinheiro. Você precisa do dinheiro para tudo. Infelizmente, é assim que funciona, né? E também uma parte que tem influenciado nessa questão dos incêndios é a influência humana, né? A questão do desmatamento, a questão dos incêndios criminosos que acontece, até mesmo a questão de deixar lixo, né, numa via, próximo por mais que Portugal seja muito limpo, a gente vê um pouco em alguns locais, a gente vê, algo no chão, né, é impossível você, aqui em Portugal, não ter pelo menos alguma coisa no chão, né. Tem países que não tem nada, mas aqui ainda tem um pouquinho de lixo aqui, um pouquinho de lixo ali, muito pouco. E pode parecer até banal o que eu vou falar, né, mas até mesmo uma garrafa PET com um pouco de água, ela pode servir de estupim para aquecer uma relva seca, né. Você pode usar como se fosse uma lente de aumento, você aumenta a intensidade dos raios solares. É difícil acontecer? Mas não é impossível isso acontecer. Então, a ação humana ela tem influenciado em muito essa questão, dos incêndios, não só em Portugal, mas como em boa parte do mundo, né. Infelizmente que até, vi uma reportagem, né, numa região aqui próxima, 3 bombeiros, eles vieram a falecer, em consequência do incêndio, estavam lá combatendo as chamas e aconteceu. Não é impossível não acontecer, pode acontecer, por mais treinamento que eles têm, por mais preparo que eles têm, equipamento de segurança, EPI, mas pode acontecer, né, infelizmente pode acontecer. E o pior de tudo é isso, a perda humana, né, a perda humana. A perda material a gente consegue, com o tempo a gente recupera, a gente dá o nosso jeito, trabalho, esforço, e você consegue recuperar, mas a perda de vidas é irrecuperável, não tem como voltar atrás. Eu canso de falar, assim, com minhas filhas, né, ter muito cuidado na hora de brincar, na hora de fazer as coisas, porque se machucar, se cortar, se quebrar alguma coisa, não tem como voltar, né, não tem como dar aquele Ctrl Z no computador e desfazer a última ação, porque já era, tá feito, tá, foi o que aconteceu, infelizmente, é triste isso, né. Os danos ambientais aqui em Portugal, né, a princípio foram devastadas cerca de 10.000 hectares de floresta, né. Isso é irrecuperável, né. Assim, a curto prazo é irrecuperável, a muito longo prazo você consegue recuperar devagar, porque a natureza ela tende a se recuperar, mas o problema é que nós estamos aqui no planeta, os seres humanos estão aqui interferindo com a ação da natureza. Então essa recuperação ela demora um pouco mais. Como eu falei no início do vídeo, o incêndio que nós passamos aqui em 2022, na área
na área rural, e principalmente em torno da rodovia nacional, aqui a Nacional 101, agora, né, praticamente 2 anos depois, que nós temos visto a recuperação da área verde. Ainda não está 100% recuperada, não. Está se recuperando muito devagar. E ali, nessa área que eu estou falando, não tem influência humana. Não tem casa, não tem pastoreio, não tem plantação, nada. É só a área verde mesmo, a área de morro, né, de montanha ali. Não é montanha, é um morro mais baixo. E está demorando a se recuperar. Mesmo porque aqui é muito seco. Tem uma época que chove muito, tem uma época que chove pouco. Mas mesmo assim, com essa parte de chuva, 2 anos e ainda não está tudo recuperado. Então você imagina em áreas em que tem a influência humana, o tempo que isso vai demorar para se recuperar. E também a questão da perda de vidas animais, né? Que a gente tem visto aí nos relatos, aí nas notícias, nas informações, são animais que foram carbonizados, que ficam perdidos, não sabem para onde vão. Aqueles que conseguem se salvar estão totalmente debilitados, depende muito da ação nossa para ajudá-los, né? É uma questão muito complicada essa aí, né? E o esforço, né, de combate aqui em Portugal teve ajuda aqui da Espanha e da França também. A França e a Espanha estão ajudando com o envio de aviões, helicópteros, de pessoal, de equipamento para o combate às chamas. Tem ajudado e muito, né? Graças a Deus. Portugal não é um país muito grande, é um país de extensão territorial menor, então foi um pouco mais fácil de se combater as chamas com essa ajuda internacional. Pena que aconteceu e não tem como voltar atrás, né? O que queimou está queimado. Agora é pedir que a natureza se recupere e tente voltar à normalidade aí em alguns anos, né? E uma coisa muito importante também é solidariedade, meu Deus do céu, quase que não sai, local, né? Os próprios moradores, eles ajudam as pessoas, os operacionais, eles estão ali deixando acesso a piscinas, para que os helicópteros peguem água, até mesmo os bombeiros, ajudando no que podem, né? E o que não podem para combater essa questão das chamas, né? E uma coisa mais importante que a gente precisa, não só aqui para Portugal, mas para o Brasil também, para o mundo todo, é a prevenção, né? Acontece, existem aqueles incêndios que não tem ação humana, é ação natural, mas a gente podendo prevenir é de grande valia, né? E uma coisa muito importante, se você está vendo alguém tacar fogo, queimar ali as folhas que recolheu, seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde for. Primeira coisa, tenta conversar com a pessoa, né? Eu acho que não precisa partir logo para a ignorância, logo ligar para a polícia, ligar para o bombeiro. Conversa com a pessoa, expõe para a pessoa. Eu, pelo menos, eu penso assim, tá, gente? Cada um pensa do seu jeito. Expor para a pessoa que aquilo ali é um perigo, pode se alastrar, pode causar um dano irreparável ao meio ambiente. Se a pessoa não te ouvir, se ela não te der atenção, ou se falar, o terreno é meu, o mato é meu, a relva é minha, as folhas são minhas, eu faço o que eu quiser, aí sim, aí eu acho que vale a pena sim você ligar ou para a polícia, para o corpo de bombeiros, e informar, olha, eu conversei, a pessoa não quis me dar atenção, e é perigoso, né? Vai tacar fogo aqui, vai incendiar aqui a floresta, e depois o dano não é só para aquela pessoa, é para todo mundo, e principalmente para o meio ambiente. Tá bom, gente? Então o que eu tinha para trazer para vocês era isso. É um vídeo curto, é um assunto que mexeu muito com a gente aqui, mexeu muito principalmente comigo, porque eu vi assim minhas filhas muito preocupadas e eu me preocupo muito com a questão do meio ambiente dentro dos meus pensamentos, da minha forma de agir, de pensar, de ver o mundo. Eu me preocupo muito com o meio ambiente. Eu tento assim, tanto eu quanto a nossa família, que a gente tenta sempre respeitar o meio ambiente e preservar no máximo que a gente puder. Por quê? Eu estou deixando para minhas filhas, que vão deixar para as filhas dos filhos delas, e assim sucessivamente. A gente tem que pensar lá na frente, não pode pensar só no hoje, tem que pensar sempre no futuro. Tá bom, gente? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar,
seguir a gente nas outras redes sociais, porque é muito importante contar com o apoio de vocês. E se você tiver algum assunto que queira que nós nos aprofundemos aqui sobre Portugal, seja sobre imigração, seja sobre custo de vida, seja o que for, comentem aqui, tá bom? Que a gente vai fazer uma pesquisa e vai trazer o assunto para vocês, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu!